noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal para os nossos estudos da Nova Era sobre a carta do Papa Francisco chamada Laudato Si, que estamos lendo conjuntamente, domingo a domingo, sempre aqui às 20 horas, trazendo reflexões sobre o nosso mundo de hoje, tudo que a gente percebe, vê do lado de fora, mas nem sempre tem tempo para refletir, pensar, repensar e reintegrar isso nas ações da nossa vida. Então, eu convido vocês, como sempre, para fazerem a abertura desses estudos de hoje comigo, para a gente trazer uma oração conjunta. Então, quem quiser fechar os olhos, começar a interiorizar, né? Deixar o dia de hoje lá fora, entrar nesse nosso espaço aqui de reflexão conjunta. Podem fechar os olhos, quem quiser tragam as mãos ao coração para a gente poder abrir os estudos de hoje. Bem-vindos, pessoal, vão entrando. Muito bem. Anjo guardião, que permeias o meu ser, guia-me de dia, guia-me de noite, protege-me de mim mesmo e das forças obscuras que tentam me iludir. De luz és, no amor caminhas, pelo poder de Deus atuas. Preenche de paz o meu coração, preenche de paz todos os corações. Hierarquia divina de anjos e arcanjos, abrimos-te a porta, que ingresse a luz. Em nome da humanidade, invocamos agora tua cósmica intervenção. Nós invocamos pela luz, orientação, proteção e capacitação dos guias divinos e dos espíritos de luz para conduzir os estudos da nova era com os melhores e mais positivos resultados para o crescimento espiritual de cada um aqui presente. Que todo conhecimento adquirido encontre seu próximo passo na prática de cada um. Assim o é. Muito bem. Hoje a gente começa um novo subcapítulo, né? Estamos no capítulo 2. Quem está com o PDF seguindo a leitura com a gente está na página 73, parte do capítulo 2 ainda, o ponto 6, que é chamado O Destino Comum dos Bens. Vamos lá, gente? Como sempre, eu sugiro, né, sempre aconselho que vocês coloquem os comentários de vocês aqui durante a live. Eu estou sempre prestando atenção nos comentários para poder ler, e mesmo para quem assiste a live depois, né, que muita gente assiste a live em um outro horário durante a semana, deixem seus comentários, reflexões, isso ajuda a gente a crescer como grupo, né, porque muitas vezes aquilo que eu posso trazer não foi visto por outra pessoa, mas sim um outro aspecto, então que a gente possa sempre estar se complementando nesses estudos, nessa leitura, nessas reflexões, e comentem sempre, 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 agora ou para o pessoal que estiver vendo a live depois. Mas muito bem, vamos dar início à leitura de hoje então. Hoje, crentes e não crentes estão de acordo que a Terra é essencialmente uma herança comum, cujos frutos devem beneficiar a todos. Será que a gente está realmente de acordo com isso, gente? Eu não tenho certeza, não. Mas vamos lá. Para os crentes, isso torna-se uma questão de fidelidade ao Criador, porque Deus criou o mundo para todos. Por conseguinte, toda a abordagem ecológica deve integrar uma perspectiva social que tenha em conta os direitos fundamentais dos mais desfavorecidos. O princípio da subordinação da propriedade privada ao destino universal dos bens e, consequentemente, o direito universal ao seu uso é uma regra de ouro do comportamento social e o primeiro princípio de toda a ordem ético-social. Então vamos lá, gente, eu vou até voltar aqui esse parágrafo.
o princípio da subordinação da propriedade privada ao destino universal dos bens e, consequentemente, o direito universal ao seu uso é uma regra de ouro do comportamento social. Ou seja, a propriedade privada deve sempre estar a serviço do destino universal dos bens, né? Foi o que o Papa começou a trabalhar na semana passada, no capítulo que a gente leu semana passada, falando sobre o bem comum, sobre a questão da propriedade privada, que ela não existe para que façamos acúmulo de coisas, mas sim que ela existe para uma simples questão de facilitação. E facilitação para quê? Facilitação para que esses bens possam encontrar, né, a sua aplicação dentro daquilo que é para o bem comum, né? Então, que aquilo que a gente possui, na verdade, não é nosso, né? O que é nosso é a responsabilidade de aplicar esse bem, seja ele qual for, para o usufruto do todo, para o bem-estar do todo. Então, olha que diferença de paradigma, né? A gente começar a considerar não que aquele bem é nosso, mas que o dever é nosso, que se aquela propriedade privada, aquele bem de consumo, aquele acúmulo está em nossas mãos, que nosso é, na verdade, o dever de aplicá-lo corretamente aqui no sentido, né, dos princípios que o Papa vem trazendo, né, cada um se não aplica corretamente como quiser, mas visando esse direito universal, né, esse bem-estar comum. Então, vamos ver o que mais o Papa traz. Ele diz: a tradição cristã nunca reconheceu como absoluto ou intocável o direito à propriedade privada e salientou a função social de qualquer forma de propriedade privada. São João Paulo II lembrou essa doutrina com grande ênfase, dizendo que Deus deu a terra a todo o gênero humano, para que ela sustente todos os seus membros, sem excluir nem privilegiar ninguém. São palavras densas e fortes. Insistiu que não seria verdadeiramente digno do homem um tipo de desenvolvimento que não respeitasse e promovesse os direitos humanos, pessoais e sociais, econômicos e políticos, incluindo os direitos das nações e dos povos. Gente, acho que só nesse parágrafo ele resumiu assim praticamente tudo que a gente vem abordando até agora, né? Então, toda a questão dos direitos humanos, pessoais, sociais, da economia, da política e dessa relação entre os países, né? Que a gente vem olhando de forma crítica já há algum tempo aqui dentro da leitura. Então, que a gente possa lembrar desse conceito, né? Do bem comum, quando a gente olha para as relações, né, internacionais, no macro do nosso planeta, mas também no micro, né, não só dentro aqui do Brasil, mas dentro das cidades, dentro dos bairros, dentro você e o seu vizinho, né? Como que essa relação se dá, né? Que tipo de propriedade privada você tem? O que essa propriedade privada gera, se é que ela gera alguma coisa? E assim também, né, com o seu vizinho, com aquele que está do seu lado, e em que troca isso coexiste, né? Existe uma intersecção, existe uma troca, um intercâmbio, existe um desfrutar conjunto disso, e isso chega a outras pessoas ou fica ali, parado, acumulando? E se fica, por quê? Né? Esse fim de semana eu terminei de assistir uma palestra muito interessante que fala do conceito do dinheiro, né? do uso consciente do dinheiro. E para dar uma guiança, o palestrante, que é um banqueiro, ele trabalha com bancos éticos e sociais, ele dividiu essa questão do dinheiro em 3 partes. Né? Ele fala que existe, né, tudo aqui na nossa vivência, né, consiste de 3 esferas, né? A do espírito, a da alma e a do corpo, né?
esses estudos, essas colocações que ele faz durante a palestra, vem da antroposofia. Então, para quem não conhece, fica a dica, né, e procurar ouvir o que é antroposofia. Boa noite, Cíntia querida. E então ele fala da questão da doação, né, que é muito, muito importante. E quando a gente faz uma doação, para a gente olhar realmente quanto a gente pode doar daquilo que a gente tem, por que a gente está doando, para a gente refletir isso e a quem a gente está doando. Olá, Samara, seja bem-vinda também, querida. No nível da alma, ele fala que é o nível da investição, né, do investir. E que aqui as 3 perguntas guias são, né, também o quanto nós investimos, por que nós investimos e aonde. Nessa questão da onde também estar conectando isso com algo que vá gerar bem comum, né, bem para todos os seres e não mais acúmulo daqueles próprios bens, daquelas próprias propriedades nas mãos de alguns, né? Então, como que a gente pode visar esse bom uso da matéria que a gente possui, né? E aí, a nível do corpo, ele fala da compra, né? Do nosso consumo, que pode também se tornar consciente quando a gente se pergunta o que eu estou consumindo, por que eu estou consumindo e de onde vem esse meio de consumo, né? Esse bem de consumo que eu escolhi nesse momento. Ele é talvez supérfluo, ou mesmo que não for, da onde ele está vindo, em quais condições ele foi produzido, né? Ele gerou abundância para outras pessoas ou ele está gerando escassez para outras pessoas, né? O que eu estou apoiando nesse processo? Então, só para a gente fazer esse parênteses aqui para mostrar o quão consciente o uso, né, da propriedade privada, daquilo que a gente considera nosso, pode se tornar quando a gente tira um momento para refletir sobre essas perguntas, né, sobre como a gente quer estar se colocando e usando aquilo que a gente tem no mundo de hoje, né? Existem várias pesquisas, né? Tem organizações como a Oxfam e outras organizações que todo ano fazem também relatos da concentração de riqueza no mundo, né? E é muito... Quando você coloca isso em relação, eu estava até conversando isso com um amigo, com um colega hoje, né? Ele falou, quando a gente percebe o significado dessa discrepância, né, de concentração de bens, quando a gente fala, né, realmente dos ultra ricos, eu não estou falando de classe média alta aqui não, gente, estou falando, né, da classe AAA+, né, mais, dos ultra ricos. A diferença é uma questão assim, se a gente fosse comparar que os nossos bens, né, vamos tirar aí a média da população geral, se os nossos bens representassem a mesma quantidade do que um segundo, né, se a gente for comparar com medidas de tempo, a riqueza que essas pessoas têm chegam a ser proporcionais a 11 horas, né? Então, assim, o que é um segundo comparado com 11 horas, né? A discrepância é imensa. E aí você pode entrar num outro nível de comparação, né, que é olhar, tá, o que seria possível fazer com essas 11 horas de capital, né? Tudo que pode ser solucionado, tudo que está lá dentro, se esse dinheiro acumulado, guardado em algum lugar, fosse realmente utilizado para fazer coisas se movimentarem socialmente para o bem-estar comum aqui no nosso planeta, na nossa, né, na nossa Terra, na nossa esfera. Mas vamos continuar. O Papa diz: com grande clareza, explicou que a Igreja defende sim o legítimo direito à propriedade privada, mas ensina com não menor clareza que sobre toda propriedade particular pesa sempre uma hipoteca social, para que os bens sirvam ao destino geral que Deus lhes deu. Por isso, afirma que não é segundo o desígnio de Deus gerir este dom de modo tal que os seus benefícios aproveitem só alguns poucos. Isso põe seriamente em discussão os hábitos injustos de uma parte da humanidade. E aí, Dário, bem-vindo, amado. Continuando.
O rico e o pobre têm igual dignidade, porque quem os fez a ambos foi o Senhor. Ele criou o pequeno e o grande, e fez com que o sol se levante sobre os bons e os maus. Isto tem consequências práticas, como explicitaram os bispos do Paraguai. Cada camponês tem direito natural de possuir um lote razoável de terra, onde possa estabelecer o seu lar, trabalhar para a subsistência da sua família e gozar de segurança existencial. Esse direito deve ser de tal forma garantido que o seu exercício não seja ilusório, mas real. Isso significa que, além do título de propriedade, o camponês deve contar com meios de formação técnica, empréstimos, seguros e acesso ao mercado. O meio ambiente é bem coletivo, patrimônio de toda a humanidade e responsabilidade de todos. Quem possui uma parte é apenas para administrar em benefício de todos. Se não o fizermos, carregamos na consciência o peso de negar a existência aos outros. Por isso, os bispos da Nova Zelândia perguntavam-se que significado possa ter o mandamento "não matarás", quando uns 20% da população mundial consomem recursos numa medida tal que roubam às nações pobres e às gerações futuras aquilo que necessitam para sobreviver. Boa noite, Andréa. E agora a gente continua com o ponto 7, que se chama o olhar de Jesus. Jesus retoma a fé bíblica no Deus Criador e destaca um dado fundamental: Deus é Pai. Em colóquio com seus discípulos, Jesus convidava-os a reconhecer a relação paterna que Deus tem com todas as criaturas e recordava-lhes, com comovente ternura, como cada uma delas era importante aos olhos dele. Não se vendem 5 pássaros por 2 pequeninas moedas, contudo, nenhum deles passa despercebido diante de Deus. Olhai as aves do céu. Não semeiem, nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e o vosso Pai Celeste alimenta-as. Ele está falando de um conceito que a gente já trabalhou aqui também nos estudos, né, gente? Pelo menos que já foi comentado aqui no grupo, de que quando a gente olha para a natureza, realmente não existe essa questão da ganância, do acúmulo. A gente não vê nenhum animal acumulando nada por aí, né? Fazendo montanhas de alguma coisa que eles não necessitem, né? Um animal ou outro pode guardar por um tempo uma caça, né, alguma coisa, tem as abelhas que, né, vão fazer o mel, tem o favo, geram aquilo, mas é o sustento da colmeia, né? Não existe nada além do que elas precisem para o sustento, para a perpetuação da espécie ali, né? E o ser humano, de certa forma, destruiu isso, né? A gente, de certa forma, talvez com o nosso senso rebelde, né, egóico, talvez dê para dizer, a gente se viu num patamar diferente, né? A gente quis se diferenciar, né? Eu possuo, eu tenho, eu sou dono. Então, se a gente voltar os olhos para a simplicidade da natureza, a gente vai também poder perceber que tudo isso, né, podem ter suas raízes nos nossos medos, nas nossas inseguranças, porque é isso que o animal não tem. Ele não teme em nenhum momento, né? Ele come hoje, agora, e mais tarde, na verdade, ele não pensa, ele não reflete se ele vai ter algo a comer, né? Então ele simplesmente confia. O ser humano, ele pensa, ele sente, ele se preocupa e, portanto, deixa de confiar em algo que já é feito, já estava ali em abundância para ele, né? Que bastava cultivar para colher, né? Mas a gente acabou agora colhendo mais do que a gente cultiva, então estamos num período de escassez e aí a coisa toda, o medo todo volta, se desdobra, se multiplica e a gente se encontra numa encruzilhada, né? Achando que é muito importante segurar naquilo que a gente tem,
especialmente agora num período de crise, né, de pandemia. A gente não sabe como vai ser o amanhã, na verdade a gente não sabe nunca. Olá, Margot, bem-vinda. A gente não sabe nunca, né? E é talvez essa barreira que nós humanos, que nós precisamos quebrar. A gente poderia se permitir essa experiência coletiva. Que tal largar o medo, né? Desapegar e colocar essas coisas a serviço da humanidade, para o bem comum, né? Talvez a gente chegasse a mais riqueza, mais abundância muito mais rápido, a muito mais bem-estar coletivo, né, do que se cada um ficar segurando ali por questões de medo e insegurança que permeiam o nosso dia a dia hoje, né? Então a solução ela não está em segurar nada. Quem é, por exemplo, empreendedor sabe muito bem disso, né? Se você não se desapegar e fizer um investimento e entrar em atividade e colocar aquilo a trabalho, né, de algo maior que vai gerar valor, aquele dinheiro vai ficar estagnado e não vai gerar mais nada, né? Quem empreende, na verdade, sabe disso. Olha que loucura. Mas vamos continuando. O Senhor podia convidar os outros a estar atentos à beleza que existe no mundo, porque ele próprio vivia em contato permanente com a natureza e prestava-lhe uma atenção cheia de carinho e admiração. Quando percorria os 4 cantos da sua terra, detinha-se a contemplar a beleza semeada por seu pai e convidava os discípulos a individuarem nas coisas uma mensagem divina. Levantai os olhos e vede os campos que estão doirados para a ceifa. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e semeou no seu campo. É a menor de todas as sementes, mas depois de crescer, torna-se a maior planta do horto e transforma-se numa árvore. Então aqui ele está trazendo de novo, né, gente, essa questão do multiplicar a partir do desapego, né? Se eu guardar a semente, eu não vou ter a árvore nunca, né? Então acho que vale muito a pena realmente a gente parar um momento para fazer essa reflexão interna, né? Quais sementes eu ainda estou guardando? Porque essas sementes são potenciais, elas não são só potenciais para a gente, elas são potenciais para toda a humanidade, né? Então, quais sementes eu estou guardando que eu poderia estar semeando para um bem comum, semeando para a abundância minha e dos outros, né? Então, vamos fazer essas reflexões para que a gente possa colocar, né, esses grãos de mostarda no campo, né, num campo fértil, onde eles possam crescer, virar abundância, amor, fraternidade e tudo mais que a gente tem na verdade, né, para compartilhar uns com os outros. Jesus vivia em plena harmonia com a criação, com grande maravilha dos outros. Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Não se apresentava como um asceta separado do mundo ou inimigo das coisas aprazíveis da vida. Falando de si mesmo, ele declarou: Veio o Filho do Homem que come e bebe, e dizem: aí está um glutão e bebedor de vinho. Encontrava-se longe das filosofias que desprezavam o corpo, a matéria e as realidades deste mundo. Todavia, ao longo da história, esses dualismos combálidos tiveram notável influência em alguns pensadores cristãos e desfiguraram o Evangelho. Jesus trabalhava com suas mãos, entrando diariamente em contato com a matéria criada por Deus, para a moldar com a sua capacidade de artesão. Esse conceito a gente também já trouxe aqui para os estudos, né? Da gente voltar a se ver como parte integral da natureza e não separada, como fizemos e ainda fazemos, né? Hoje em dia. Nós somos parte dessa natureza que a gente considera distante, selvagem. Nós somos parte dessa natureza, né? E compete a nós humanizar a natureza e também compete à natureza nos tocar de outras formas, né?
O crescimento, ele é um crescimento conjunto, ele nunca é separado e nunca é em uma direção só. A gente acha, através da nossa ilusão, da ilusão do nosso ego, que a gente está num patamar superior apenas porque temos essa inteligência cognitiva. Mas quando a gente para perceber quantas inteligências a gente como ser humano não tem, que outros seres têm e que são tão especiais quanto a nossa inteligência cognitiva. E como elas poderiam se complementar, né? Essa é a beleza de toda a natureza. E aí eu acho muito interessante que ele coloca aqui nesse capítulo, né, que Jesus trabalhava com as mãos. Esse é um ponto que a gente vem mencionando também ao longo dos estudos, que a espiritualidade, ela não existe para estar só na mente e no coração. Ela existe para estar na mente, no coração e nas mãos. Porque fora da ação, a espiritualidade não encontra a sua completude, né? Ela fica isolada, ela também permanece como aquela semente de mostarda que não é plantada. O plantio de tudo que a gente reflete, aprende com a mente, sente com o coração, desenvolve no coração, a gente planta somente com as mãos. A gente planta no nosso dia a dia, na nossa, né, proximidade com todos os seres, com o nosso próximo, com a natureza, assim como Jesus fazia nas suas caminhadas, né? Ele estava sempre próximo verdadeiramente, né? Olhando no olho das pessoas, olhando e vendo a natureza e a sua grandeza, trocando, sendo empático. Então que a gente possa, né, cada um de nós, cada vez mais abrir os nossos corações para estar presente, olhando, fazendo, agindo. Continuando. É digno de nota que a maior parte da sua existência terrena tenha sido consagrada a esta tarefa, levando uma vida simples que não despertava maravilha alguma. Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria? Assim santificou o trabalho, atribuindo-lhe um valor peculiar para o nosso amadurecimento. São João Paulo II ensinava que, suportando o que há de penoso no trabalho, em união com Cristo crucificado por nós, o homem colabora, de alguma forma, com o Filho de Deus na redenção da humanidade. Então vamos parar um pouquinho para pensar o que isso, né, o que ele está querendo dizer com isso. Quando ele fala que a gente suportar o lado penoso de um trabalho, né, unidos com o Cristo crucificado. O que é o Cristo crucificado? Né? É aquele que abriu mão da própria vida, né? Pelos outros, pelo trabalho, pela missão. Né? Ele veio aqui para que a gente reconhecesse a capacidade de amar o próximo. Então, o que ele fez? Né? Ele amou ao próximo, né? até o último nível, na última esfera de grandeza. Ele amou o próximo. Ele deu a própria vida por todos os outros para que a gente pudesse conhecer uma faísca, né? Que a gente pudesse ter noção do que seria uma faísca daquilo dentro de nós. Porque ele vivenciou isso em toda a completude dele, né? Com toda a doação dele. Ele se doou à humanidade. Quando ele se crucificou foi para demonstrar o que era o amor incondicional. Porque as pessoas, nós todos, precisávamos desse exemplo para poder começar a se conectar com o que significa amar incondicionalmente, se doar incondicionalmente. E eu acredito, né, aí eu acho que vai da experiência de cada um, que quando a gente pensa na parte penosa de um trabalho, se ela é inundada por esse amor incondicional, ela automaticamente deixa de ser penosa. Né? E aí eu acho que é o que ele quer dizer, né? Que a gente está de alguma forma colaborando com o Filho de Deus, com Jesus, nessa redenção da humanidade. Porque quando a gente se conecta com o amor incondicional, a gente está replicando de uma forma, mesmo que microscópica, né? Esse amor que Jesus demonstrou quando ele veio, esteve e andou pela nossa terra, né? Aqui entre a humanidade. Então que a gente possa, né, nas nossas condições, replicar esse amor incondicional, né, mas replicar ele de uma forma autêntica, né, não forçada. Tem gente que fala assim, mas
com a prática a gente aprende, né? Eu já tenho uma opinião meio diferente. Eu acho que a gente não deve fazer nada se não for realmente de coração, se não for uma tentativa autêntica, né, de realizar alguma coisa. A gente pode falhar, a gente pode achar que quer realmente, a gente vai, faz, se sente mal, dá um passo para trás de novo e tudo bem, né? Mas que essa vontade de tentar, né, de se doar, que ela venha espontaneamente, que ela venha de forma autêntica. E se não vier, talvez não seja o momento agora, né? E que cada um possa respeitar isso dentro de si, porque senão isso acaba sendo não só superficial, mas acaba gerando frustrações internas também e cobranças muitas vezes, né? Quantas pessoas a gente vê aí fora que se doam ao outro, muitas vezes até não só de forma material, mas de forma emocional, esperando um retorno, né? E quanta frustração isso gera quando esse retorno não vem. Então isso é muito importante da gente não fazer, né? Para não gerar essa frustração depois, até por conta do nosso bem-estar como um todo, né? A gente já falou um pouco disso também, né? O quanto a felicidade, a alegria, esse se sentir bem é tão importante, né? Para nós mesmos, para nossa saúde, para nossa segurança e para a vibração do todo, né? Aquilo que a gente está colocando no mundo é muito importante. Então, que sejam coisas boas, que ressoam bem dentro da gente, que nos fazem sentir bem. Se tem alguma coisa que vai gerar frustração em você depois, simplesmente não faça. Se respeite, não faça. O momento, uma hora vai chegar, e se não chegar, também tá tudo bem, né? Acho que cada um vai seguindo a sua linha, o seu passo, e é isso que é importante. Quem tá aqui já escutando esses estudos, refletindo, já tá de alguma forma se abrindo, né, para que esses canais de luz, de amor incondicional se abram dentro de si em algum momento, né? Bom, eu vou sugerir da gente ler mais um pouquinho, vamos dar uma olhada aqui no tempo, mas vamos seguir mais um pouco. Segundo a compreensão cristã da realidade, o destino da criação inteira passa pelo mistério de Cristo, que nela está presente desde a origem. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. O prólogo do Evangelho de João mostra a atividade criadora de Cristo como palavra divina, Logos. Mas o mesmo prólogo surpreende ao afirmar que esta palavra se fez carne. Uma pessoa da Santíssima Trindade inseriu-se no universo criado, partilhando a própria sorte com ele até a cruz. Desde o início do mundo, mas de modo peculiar a partir da encarnação, o mistério de Cristo operava verdadeiramente no conjunto da realidade natural, sem com isso afetar a sua autonomia. Ele está falando da vinda do Cristo aqui para a Terra, né, gente? Foi um parágrafo meio complicado por conta dos dizeres, mas ele tá descrevendo, né, passo a passo essa vinda do Cristo, né? Essa vinda de uma parte dessa trindade divina, né, que é o Pai, Filho e Espírito Santo dentro da Igreja Católica. Em outras religiões isso tem outros nomes, outras formas, mas são as três essências, né? Aquela que começa, que dá início a tudo, que seria o Pai, né? O mundo onde tudo é gerado, né? Desde a essência, o espaço da potencialidade, né? Onde tudo pode se criar, que é o Espírito Santo, que muito tempo lá atrás também era chamado, né, do espaço da mãe, da grande mãe. Isso depois, né, mudou dentro da igreja. A figura feminina foi retirada, né? Eu acho sempre muito interessante a gente lembrar disso, para que isso também possa ser reflexão da gente. E o filho, né, que seria o mundo material, né? Então o Cristo vindo como a própria parte da essência do Pai, através da Mãe, através do Espírito Santo, que ele também é, né, essa potencialidade geradora de tudo, ele tinha esse poder da transformação, da criação, chega na matéria, né? Ele se faz carne com uma palavra divina, o Logos, né? Aquilo que faz, aquilo que gera.
Então, assim, é como se ele fosse a própria Trindade descendo até a Terra, se materializando, né, para que ele pudesse agir, para que o amor incondicional pudesse agir aqui na matéria. E aí a gente começa a entrar em parafuso, né? Como assim? O amor incondicional virou matéria, virou gente? Como é que isso pode, né? Aí eu já deixo isso para reflexão de cada um em casa, mas é mais ou menos assim, né? Essas essências que a gente considera impessoais, então, portanto, como é que elas poderiam existir, né? Mas existem essências, energias que têm outras formas e também são inteligências que estão muito distantes daquilo que a gente é, né, como ser humano, personalidade, inteligência cognitiva, mas nem por isso elas não existem, elas não atuam, muito pelo contrário, né, elas estão aqui regendo toda a nossa existência, né, e a gente ainda se considera mais inteligente né, acima delas. Acho que é por isso, né, esse achismo meu de novo, que a gente talvez tenha perdido parte desse nosso rumo, né, porque a gente se desconectou, porque a gente se colocou num patamar que nem é nosso, né, nós somos parte, a gente não está acima nem abaixo, nós somos parte desse todo. Muito bem, acho que a gente para por aqui, né? A gente avançou um pouco no tempo da leitura, mas eu acho que foi importante para complementar. A gente vai continuar semana que vem no parágrafo 100. A gente está avançando bem aqui no texto, né? Desde o começo, acho que a gente já leu agora mais ou menos um terço da carta do Papa. E só dá para se alegrar com tudo, mas que ainda está por vir, né? Cada leitura é muito incrível, é muito impressionante. Então eu vou convidar cada um de vocês para ir tomando a posição, né, de meditação, para quem for acompanhar a meditação agora. Dentro da meditação a gente sempre traz as reflexões que foram colocadas, né, de forma para que cada um possa interiorizar e trabalhar isso dentro de si, né? Porque como eu disse no começo dos estudos, a gente sempre tem um outro foco ou uma outra interpretação, né? Porque cada um está num lugar, né? Então a meditação ela permite que esse trabalho seja feito interiormente dentro de cada um, né? Então a gente tem sempre a primeira parte da leitura como em comum, né? Dos comentários, das discussões, que traz essa reflexão externa, e a meditação ela contribui para a nossa, né, reflexão interna, que é muito importante, a mais importante, né? Na verdade são complementares. Então, para quem está começando hoje, importante é vocês manterem a coluna ereta, vocês podem ficar em posição sentada, com os pés no chão, ou numa posição deitada, para quem achar que é mais fácil. Importante para quem deitar, né? Fica esperto para não dormir, sempre se mantendo consciente, presente aqui durante a meditação. Vocês podem ir fechando os olhos, relaxando a mente, respirando fundo, soltando o ar. Vou pedir para vocês relaxarem os ombros, relaxarem cada músculo da face de vocês. Inspirando e expirando. As mãos vocês podem apoiar em cima das coxas ou mantê-las ao lado do corpo. Continuando a inspirar e expirar. Profunda e lentamente. Desacelerando o seu ritmo, pensamentos, emoções.
inspirando e expirando. Comece a perceber o silêncio dentro de você, as sensações corporais dentro de você. Inspire, expire, levando mais e mais a sua atenção para o seu interior, no aqui e agora. Inspire, expire, mantendo a sua mente tranquila. Levando a sua atenção para o seu interior, para o seu corpo e para as suas sensações. E enquanto eu recito algumas palavras, você vai perceber como elas ressoam no seu corpo, no seu eu. Continue inspirando, expirando e observe. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, transcende as barreiras da minha ignorância. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, derrota as minhas resistências. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, abre os meus olhos para a verdadeira luz e retira da minha consciência dos abismos do orgulho e da vaidade. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, dissolve a minha pequenez em tua grandeza e mostra-me o verdadeiro propósito da criação humana. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, une-me ao próximo e aos reinos da natureza para a concretização do plano divino. Permite que a minha consciência reconheça a presença do Criador em todas as coisas e glorifique a sua existência em todo tipo de vida. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, permite-me agora e sempre viver-te com perfeição, assim como fez o Senhor,
que diminuiu sua grandeza para estar entre os homens e confirma sua infinita misericórdia, retornando ao mundo. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, que sejas tu um princípio fecundo no coração humano. Inspire, expire e perceba como essa oração, essas palavras ressoaram dentro de você. Como essas palavras ressoaram dentro de você. Que parte desta oração ressoou mais dentro de você? Agora, leve todo o foco da sua atenção para o ponto no centro do seu peito, para o seu chakra cardíaco, o chakra do coração. Visualize esse chakra dentro de você. Sinta esse chakra, esse ponto de energia no centro do seu peito, dentro de você. Este é o ponto que está conectado, que determina toda a expressão de amor que carregamos dentro de nós. Tanto nosso amor humano, quanto nosso amor universal. Para encontrar o nosso propósito, precisamos estar conectados ao nosso coração. Inspire, expire e traga todo o seu foco, toda a sua atenção para a região da sua boca do estômago, do seu plexo solar. Foque e sinta esse ponto. Esse é o chakra do plexo solar, do nosso eu, da nossa expressão, da nossa vontade.
é o chakra que nos move, que nos faz realizar, buscar. Inspire, expire, profunda e lentamente, focando agora em ambos os chakras, o cardíaco, do coração, e o plexo solar, na boca do estômago. Inspire, expire. Essa união desses dois pontos proporciona para que olhemos para as nossas vontades de forma inclusiva, amorosa, para com tudo e com todos. Pare um momento e se pergunte: qual é a minha maior vontade? Qual é a minha maior vontade? Inspire, expire e se pergunte agora: que frutos essa minha vontade trará para o todo? Como eu posso, através da minha vontade, contribuir para o todo? Inspire, expire, profunda e lentamente. E se pergunte: como eu me sentiria pleno percebendo a felicidade das outras pessoas? Como eu me sentiria estando próximo de pessoas vibrando felicidade, vibrando amor, vibrando alegria? Inspire, expire, profunda e lentamente, sentindo mais uma vez como a sua vontade pode ser uma porta para o bem-estar comum. Como a sua vontade te fará bem e fará bem também a todos os outros seres.
Essa é a sua missão. É aquilo que te move, empregado para o bem comum, para o usufruto comum. Pois é gerando felicidade que nos tornamos essa própria felicidade. Nós nascemos do amor incondicional para gerar esse próprio amor. Continue inspirando e expirando profunda e lentamente. Pouco a pouco, retornando aqui a minha voz. Ainda de olhos fechados, focando no seu coração e no seu plexo solar, focando nesses dois pontos. Chamamos a oração. Eterno templo, que guardas em amor a minha morada, eterno fogo, que iluminas em paz os meus caminhos, eterna consciência, que nutres e vigias a minha alma, vive em mim, sê em mim, age e trabalha através do meu coração, para que sejamos agora e sempre unos com Deus. Que o raio do poder e do amor esteja em nós, que o pensamento divino viva em nossa mente, que a força regente mova e conduza as ideias que acolhemos, que revelemos novos rumos, que avancemos com alegria e sejamos porta da verdade e da beleza, instrumentos de cura e tudo que tivermos que ser. Lentamente vão voltando ao aqui e agora, movimentando as mãos, os pés, pouco a pouco, retornando através da minha voz e abrindo os olhos quando estiverem prontos. Eu agradeço por mais essa leitura, pela presença de todos que aqui estiveram, por todas as discussões, reflexões, comentários, sejam aqui, sejam posteriores para quem estiver assistindo a gravação. Gratidão a cada um de vocês, que essas reflexões ajudem a gente a progredir, passo a passo, na nossa busca por um bem-estar que não seja só meu, só seu, mas que ele seja nosso. Beijo, abraço, boa noite e até domingo que vem, aqui nos estudos, às 20 horas.